Minha empresa não dá lucro, não tenho caixa, abri a empresa para ter lucro e não tenho dinheiro. Estou devendo para banco, fornecedor, devendo para funcionário. O seu problema pode estar no preço. Esse é o tema de hoje. Vamos falar de preço. Para começar, o que é preço? Esse preço é o valor que as pessoas estão dispostas a vender um produto. É isso mesmo, que você, empresário, está disposto a vender por um preço, por um valor o produto. Mas ele tem que cobrir custo variável, cobrir custo total e te dar lucro, deixar dinheiro no caixa. Isso que é preço. As pessoas confundem preço, valor e custo. É verdade. Você mesmo confunde isso. Então, precisamos definir isso. Você precisa saber o que é custo, o que é preço. O que é custo variável, o que é custo total do seu produto para você colocar no mercado. Então, preço é o valor que cobre não só o custo, mas o lucro do produto. Isso é importante. Agora, valor é o quanto aquele produto tem utilidade para determinadas pessoas, para o seu cliente. Isso é valor. Então são coisas diferentes e você precisa saber isso, precisa absorver esse conhecimento. E custo? Custo seria o quanto o empresário, você empresário, investiu para colocar aquele produto no mercado. Isso é custo. Então nós definimos aqui preço, valor e custo. É importante que você absorva isso, porque se você colocar o produto num preço que o mercado não absorve, por que o mercado não absorve? Porque ele não chegou no valor que o mercado paga. Percebe? Isso é só uma síntesezinha, tá bom? E você vai me perguntar, mas quais as técnicas para que eu faça o preço, para que eu chegue no meu preço, para eu precificar, essa é a palavra, precificar o meu produto. Ora, existem várias técnicas no mercado que te ajudam, realmente são métodos que te ajudam a precificar o produto. E você precisa conhecer esses métodos. Vou explicar alguns mais usados, mais utilizados no mercado. Um que é muito conhecido e você conhece é a pesquisa de mercado. É você verificar quanto que o seu produto está sendo vendido no mercado pelos seus concorrentes. Só que quando você olha o mercado e o seu produto está sendo vendido por um determinado preço, você precisa se perguntar, esse preço cobre meus custos e me deixa um lucro, me deixa um dinheiro no caixa? Esse é um método que você pode utilizar, né? Aliás, esse método você sempre tem que utilizar, sempre pesquisar o mercado para verificar o preço do seu produto. Isso é importante, mas não é o único método que você deve usar. O segundo método que você deve usar precisa de muitas informações. São informações contábeis, né? A informação dos valores que você gastou naquele produto. E não é só no produto. Veja, quando eu puxo o custo dessa mercadoria, eu tenho que ir num lugar. Sabe onde que é esse lugar? Chama-se contabilidade. Você precisa ir no balancete da empresa. Por isso que é importante e você não pode abrir mão de ter um balancete, de ter uma demonstração de resultado, porque esse relatório vai te dar
os valores que você investiu para ter aquele produto no seu estoque. E a partir do custo que você vai apurar lá, o custo fixo seu. O que é o custo fixo? O custo fixo é tudo que você gasta mês a mês, dia a dia na empresa, vendendo ou não vendendo. Então, você vendeu, tem o custo fixo. Não vendeu, tem o custo fixo. Agora, tem outro custo chamado custo variável. Esse custo é de extrema importância também e você precisa obter essa informação. E, de novo, é lá no balancete, é na demonstração de resultado, é lá que você vai ter esses valores. Você pode ter um fluxo de caixa importante. No fluxo de caixa você colocar lá todos os seus gastos, a entrada de dinheiro, a saída de dinheiro, mas ele não especifica, como no balancete contábil, cada custo. Então, ele não divide o custo fixo do custo variável. Então, isso é importante. Então, esse método que eu estou explicando, para você formar o seu preço, você precisa ter o custo total, que é o custo fixo, mais custo variável, que dá o custo total, e a partir daí você coloca uma margem de lucro para você chegar no preço que você deseja pôr o seu produto no mercado. Tá? Então, esse método é o custo fixo mais custo variável, mais um percentual de lucro que você deseja obter na venda do produto. Aí você chega no preço. É assim que funciona. Vamos ao terceiro método, chamado markup. É um percentual que você coloca. O markup, você multiplica, né, por um determinado fator, por um determinado número, o valor do custo. Por exemplo, você compra um produto, né? Compra lá o produto, vamos falar de produto, não de matéria-prima, porque matéria-prima vai transformar e aí o custo para apurar é mais complexo um pouco. Mas se você compra um produto e multiplica lá por 3, por 4, por 5 vezes o valor, você chega no preço. Esse é um método que muitos comerciantes se utilizam, né? E, obviamente, que todos esses 3 métodos que eu citei aqui, você precisa estar sempre comparando ao mercado. Porque se você apurar um preço, né, com custo, e apurar um preço que não corresponda ao que o cliente quer pagar, né, aquele valor que eu falei, lembra? Você vai ficar com a mercadoria presa. Que o mercado está praticando um preço mais em conta aí para o cliente, você obviamente vai ficar com mercadoria encalhada. E não é esse o seu desejo, lembra? Então, é importante você precificar o produto. Isso não tem como você chutar. Tem métodos e métodos. O que eu citei aqui foram apenas 3, mas existem vários outros métodos. E eles existem, as vantagens e desvantagens de cada um deles. Você precisa adequar o método ao seu negócio para ser prático. Isso é importante. Então, escolhendo o método, sempre vem a questão: puxa, será que eu estou no caminho correto e tal? Essa pergunta você tem que se fazer sempre e consultar um especialista. É verdade. É importante você ter uma ajuda se você não é um economista, se você não é um matemático, se você não é um contador. É importante você obter a ajuda de um desses 3 especialistas que se dedicam à precificação. Olha, senão você pode cair num erro tremendo e só perceber na realização. Você vendeu a mercadoria, ficou feliz, aí quando você olhou, você teve prejuízo. A gestão
ela é complicada no sentido de que você tem que estar olhando o detalhe, você tem que estar buscando o detalhe para não ter prejuízo. Eu nem gosto dessa palavra, hein? Mas é isso.